Dias atrás, o Bob Dylan completou 80 anos, cara, de uma vida muito intensa, turbulenta e polêmica. É a respeito disso que eu falo nesse vídeo. E você vai ter umas grandes surpresas com relação às minhas opiniões a respeito dele. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu vou interromper um pouquinho a nossa conversa aqui, porque eu tenho uma dica espetacular para você, que é um dos livros mais incríveis de todos os tempos, que é No Direction Home, a vida e a música do Bob Dylan. Exatamente, meu amigo e minha amiga. É um livro impressionante, escrito pelo Robert Sheldon, que é amigo íntimo do Bob Dylan. E foi justamente por conta dessa amizade que o Bob Dylan revelou para ele uma série de histórias e fatos que até então nunca foram publicados nas centenas de livros que foram escritos a respeito do Bob Dylan. Inclusive, o autor ele teve acesso aos familiares, também a um círculo de amigos muito próximos, e ele conta detalhes da vida e da obra do Bob Dylan absolutamente sensacionais e inéditos. Pois é, e você sabe muito bem que você tem privilégios. Se você clicar no link abaixo ou no QR Code que você está vendo na tela e preencher o nosso já tradicional cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, ao finalizar a compra desse livro, que é sensacional, você vai ter 20% de desconto. Tá bom? Um negócio incrível. É um livro essencial para quem gosta de música e para quem admira o Bob Dylan. Então você já sabe. Clica no link aqui abaixo ou no QR Code, preenche o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e na hora de finalizar a compra você vai ter 20% de desconto. É um livro incrível, cara. Talvez é o livro mais completo e mais verdadeiro a respeito dessa figura icônica e tão mal-humorada e tão polêmica como é o Bob Dylan. Não perca essa oportunidade, tá legal? Vamos continuar então agora com o nosso papo. Meu amigo e minha amiga, Bob Dylan, 80 anos, né, completados recentemente. E eu resolvi fazer esse vídeo justamente para externar as minhas opiniões a respeito do Bob Dylan, e eu tenho certeza que eu vou surpreender muita gente. Antes, evidentemente, que você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, você já sabe como faz, vai visitar a nossa novíssima loja, que tem umas camisetas espetaculares, como essa aqui que eu estou usando. Você sabe muito bem quem é, né? Pois é. Antes de tudo, eu preciso dizer que existem muitos artistas que têm em suas respectivas discografias álbuns que são artisticamente mortos nos dias atuais. Mas não é o caso do Bob Dylan. Em tempos em que a gente tem um descrédito muito grande em relação à longevidade dos discos em si, quer dizer, vocês têm, eu não. O Bob Dylan, ele mostra, cara, que existe uma vida muito longa para a música que é feita para álbuns. O Bob Dylan ainda é uma inegável, como é que eu vou dizer, uma inegável fonte de informação instrutiva sobre como ser relevante nos dias de hoje, fazendo um som que a molecada acéfala que reina no mundo hoje em dia, dos arquivos em MP3, dos serviços de streaming, aquela coisa toda, que essa molecada diz que é ultrapassado. E o Bob Dylan, ele sempre vai derrubar essa papagaiada toda. O que ele pensa, na verdade, até hoje é um mistério. E talvez seja um mistério até para ele mesmo. Porque o Bob Dylan, cara, ele fala sempre o que ele quer e quando ele bem entende, nas raríssimas entrevistas que ele dá, e mesmo deu durante a carreira toda. Além disso, cara, ele tem um total domínio sobre o som dele e as ideias. E isso perdura, cara, há muito tempo. Desde os primeiros discos dele, como o primeiro Bob Dylan, o Free Willin' Bob Dylan, que é um clássico absoluto,
The Times They Are Changing. Então, desde essa época, cara. E isso perdura há tanto tempo, né? Esses discos são do começo dos anos 60, a ponto da carreira inteira do Bob Dylan ser, de uma certa forma, um exemplo motivacional para um monte de gente famosa. Bruce Springsteen, Tom Petty, o Van Morrison, o Tom Waits, até mesmo Paul McCartney. E também, cara, o Bob Dylan, para quem acompanha desde sempre a discografia dele, agora, ele é também um caleidoscópio, vamos dizer assim, de sons do passado. Country, folk, rockabilly, blues e o que mais você imaginar. E isso tudo, cara, nunca deixa de nos intrigar. Toda essa mistureba que ele faz, porque as suas canções, cara, cada uma tem uma particularidade que gera até hoje como é que eu vou dizer, uma afinidade quase humana, como se essas canções elas fossem entidades físicas vivas. E o Bob Dylan, cara, ele faz isso sem qualquer necessidade de ser direto com as massas. E talvez tudo isso, cara, seja o resultado de uma hipotética guerra interior, cara, que o Bob Dylan tem com ele mesmo. E essa guerra é que impede que ele abra as gavetas da alma dele de uma maneira enorme, assim. Ele abre só um pouquinho, tá entendendo? E essa postura de mistério é que resulta nessa sonoridade incomum que o Bob Dylan tem. Os seus discos recentes continuam ótimos, cara. Vídeo o mais recente, que é o Rory and Rowdy Ways, tá? O que mais aqui que eu separei? O Tempest, que também é sensacional. Enfim, esses discos, cara, eles continuam tão bons quanto aqueles que ele lançou quando todo mundo achou que ele tinha se aposentado. Começou nessa fase aqui, ó. Quando ele lançou o Time Out of Mind, tá ok? Esse disco aqui de 97. O Love and Theft, de 2001. E o Modern Times, de 2006, cara. Só que não dá pra você esconder a surpresa quando você ouve esses discos pela primeira vez, cara. E ele tá sempre acompanhado, cara, de músicos que não se furtam em fazer um som ao mesmo tempo encorpado e suave para cada canção dele, né? E aí o Dylan, ele cria todo aquele cenário de harmonias e melodias e ritmos que antecedem, vamos dizer assim, cara, a delicadeza meio desconcertante que ele imprime nas interpretações dele, também, você tá entendendo? E também isso serve para dar uma enquadrada nos nossos ouvidos, né? E a voz dele continua a mesma, cara. E o que já é ótimo, porque não dá para imaginar essas canções sem o tipo de voz que ele faz, cara. Que ao contrário do que as pessoas dizem, o Bob Dylan é desafinado. Não, cara, não é desafinado. Ele tem uma voz estranha, assim como o Lou Reed tem uma voz estranha. Então as pessoas precisam entender, cara, que isso não é desafinação. Isso é você ter um timbre estranho, mas a afinação, ela tá ali. E em cada um desses discos, cara, por mais irregulares que sejam considerados pela crítica e pelo público, como por exemplo, deixa eu mostrar aqui alguns para vocês. Como por exemplo, o Portrait, tá? Que mais? De alguns discos, por exemplo, que as pessoas têm um certo bode. Por exemplo, o Knockout, Knocked Out Loaded, por exemplo, o Mercy. Tem um que eu gosto bastante, cara, que as pessoas detestam, cara, que é o Empire Burlesque. Então, assim, mesmo nesses discos que a crítica e mesmo o público em geral considera fracos, assim, esses discos pra mim não só são legais, cara, como eles ainda têm em cada um deles assim, duas ou três pequenas pérolas
do cancioneiro do Bob Dylan, que são absolutamente geniais. E dentro do repertório de cada um dos discos dele, não importa qual, muitas vezes assim ele traz assim ecos daquela maravilhosa fase dos anos 60, dos anos 70, que para mim realmente é o melhor que ele tem. E o Dylan, ele faz questão até hoje de cantar com a voz cada vez mais rouca, sabe? Como se ele tivesse acabado de engolir um cacto, vamos dizer assim. Mas funciona, cara. E você ouvir essas canções dessa maneira, cara, é tão divertido quanto você ouvir, por exemplo, um disco dos Rolling Stones. Pra você ter uma ideia, cara, o Bob Dylan, ele tá tão acima das críticas mundanas que ele, por exemplo, ele não teve o menor pudor de reescrever uma canção clássica do Muddy Waters, chamada Manish Boy, e ele transformou isso numa outra música, chamada Early Roman King, que foi incluída no Tempest, disso que eu mostrei agora há pouco. E ele fez isso, cara, sem que houvesse qualquer repúdio por parte de quem quer que seja, cara, de quem ouve o disco. E é engraçado que quando você ouve essa música, cara, você tem a impressão que o Bob Dylan tá dando uma piscada pra você, tipo dizendo, meu, peguei mesmo Manish Boy e reescrevi. Ok? E são exatamente as letras do Bob Dylan que são o ponto forte dele, cara. Porque o que não falta são elementos contrastantes, assim, como violência e bom humor, tudo numa mesma letra. E, né, e esse bom humor, às vezes, ele tem um certo sarcasmo, assim, muito, muito estranho. E são nelas, cara, que os personagens criados por ele, né, que são... E muitas vezes ele assume uma postura até mesmo vulnerável nesses personagens, eles estão sempre às voltas com dilemas, cara, com indagações que podem facilmente ocorrer para qualquer um de nós. E muitas vezes nas mesmas circunstâncias relatadas por ele, cara. Basta que você tenha essa percepção de entender e mergulhar um pouquinho mais naquilo que ele está querendo dizer. E outra coisa também, o Bob Dylan, cara, ele tem uma característica que é assim, ele tem uma liberdade artística que faz com que ele não esteja nem aí para a duração de canções, por exemplo. Ele pode soltar uma canção, por exemplo, com 9 minutos, como naquele mesmo disco, o Tempest, tem uma canção chamada como é o nome? Teen Angel. Teen Angel tem quase 9 minutos. A faixa título, Tempest, tem quase 14 minutos de duração. Tem uma música do disco novo, que chama Murder Most Fall, tem quase 17 minutos. E é sensacional. E é curioso porque ele faz uma lapidação não exagerada que permite que a rusticidade sônica dele tenha ainda muita energia, cara. E muitas vezes ele faz isso, cara, demonstrando um apreço que ele tem, cara, por um blues rock meio acelerado. E nas letras, cara, ele faz um tipo de jogo de palavras que tem uma vitalidade poética, cara, que é impressionante até mesmo nos dias de hoje, cara. Para um cara da idade dele. Eu preciso confessar uma coisa para vocês. Uma das coisas que mais me fascina na hora de escrever e falar sobre música são as contextualizações, sabe? Que envolvem o surgimento de um artista, o surgimento de uma música, de um álbum clássico, de uma canção mitológica. Eu gosto de entender que nada surge por acaso. Muitas vezes uma obra que o pessoal fala assim, não, esse disco é uma obra do destino. Não, cara, na verdade foi um processo em diversas etapas. E que acaba justamente resultando em algo que muda a cabeça das pessoas, né? Sejam integrantes de outras bandas, sejam outros artistas, ou mesmo simples ouvintes como eu e você. Você quer um exemplo disso que eu estou falando agora e que envolve exatamente o Bob Dylan? É o encontro que ele teve com os Beatles em 1964. E o primeiro resultado sonoro desse encontro aparece no Help dos Beatles, né? A simples inclusão de uma canção como a antológica Yesterday já explica um pouco
o que foi esse encontro na cabeça dos Beatles, né? Porque a própria maneira como o violão é tocado, a inclusão de uma canção de voz e violão já é um reflexo dessa influência. Tem também um outro detalhe que é muito importante você prestar atenção. A maneira como John Lennon canta numa canção chamada It's Only Love. Ele está claramente influenciado pelo Bob Dylan. Mas nenhuma canção é tão explícita dessa influência que o Dylan acabou exercendo nos Beatles do que em You Got to Hide Your Love Away. É uma canção, cara, em que o John Lennon ele praticamente imita o Bob Dylan em tudo. Na maneira de cantar, na harmonia da canção, na melodia, tudo ali é Bob Dylan. E o Paul McCartney, ele tenta fazer a mesma coisa, cara, numa canção chamada I've Just Seen a Face. Presta atenção, procura aí nos serviços de streaming, ou mesmo aqui no YouTube, procura essas canções e você vai perceber nitidamente a influência do Bob Dylan nelas. E é claro que a partir daí, a influência do Bob Dylan se intensificou absurdamente. Você consegue perceber isso no disco seguinte, no genial Rubber Soul, cara. O disco inteiro transpira Bob Dylan em praticamente todas as faixas. A história desse encontro ela já é bem conhecida, né? Eles foram apresentados por um jornalista chamado Al Aronowitz e eles se encontraram numa festa num hotel ali em Nova York. E o Bob Dylan, cara, ofereceu um pouco de maconha para os caras dos Beatles, né? E eles nunca tinham experimentado. E a partir dali, cara, o quarteto de Liverpool, vamos dizer assim, passou a compor sob efeito dos baseados, né, que eles adoraram. E isso acarretou mudanças profundas no som da banda. Basta você comparar a banda que fez o Help, tá ok? E depois do encontro com o Dylan e passando a compor sob o efeito dos baseados, eles soltaram o Rubber Soul. Ouça esses dois discos, cara, e presta atenção na diferença de som entre cada um deles, cara. E aí você vai notar, por exemplo, uma diferença tremenda, né? Inclusive, a própria, por exemplo, a própria inclusão de Yesterday, por exemplo, é resultado disso. Mas a música que mais dá bandeira do quanto Bob Dylan influenciou os Beatles é You Got to Hide Your Love Away. Essa música é Dylan puro. Em contrapartida, o Bob Dylan passou a ser influenciado pelos Beatles, cara, e isso veio a ser comprovado na eletrificação do som dele, que até então o som do Bob Dylan era eminentemente acústico, folk, né? Lembre-se que depois ele foi vaiado naquele festival de Newport, né? Porque era um festival de folk acústico e ele apareceu com a banda elétrica ali, todo mundo com guitarra, e ele foi muito vaiado, foi chamado de Judas. Você sabe bem dessa história, né? Só que essa transformação já tinha ocorrido, cara, um mês antes, cara, quando o Bob Dylan gravou em Nova York esse disco aqui, que é um clássico absoluto, que é o Highway 61 Revisited, que é um disco que mudou completamente a sonoridade do Bob Dylan, do folk pro elétrico, e foi evidentemente influenciada pelos Beatles. Lá no meu blog, no registadeu.com.br, lá no meu blog eu tenho um texto que conta essa história da gravação desse disco do Bob Dylan, cara, aqui em detalhes, e é uma coisa sensacional. Vai lá que você vai curtir. E esse disco é tão importante, principalmente pela canção de abertura, que é Like a Rolling Stone, que aliás eu conto lá no meu blog toda a história a respeito do surgimento dessa música. E cara, não foi à toa que essa canção ela derreteu o cérebro de muita gente. Pra você ter uma ideia, o Frank Zappa, ele chegou a dizer, cara, que ele pensou seriamente em parar de fazer música, cara, depois que ele ouviu Like a Rolling Stone. O Bruce Springsteen disse que se o Elvis Presley tinha liberado o corpo das pessoas para dançar, cara, o Bob Dylan tinha liberado o cérebro para as pessoas pensarem. E assim, é uma definição perfeita. Para você ter uma ideia da importância dessa música, tem um crítico musical famosíssimo chamado Gray Marcus. Ele escreveu um livro inteiro chamado Like a Rolling Stone,
Bob Dylan at the Crossroads. Ele escreveu um livro inteiro abordando só essa música e os desdobramentos que ela causou no meio musical, bicho. Eu mesmo me lembro muito da ojeriza que as músicas do Bob Dylan causavam naqueles roqueiros mais radicais nos primeiros anos da década de 70. Eu era adolescente nessa época. Tinha o quê? Uns 12, 13 anos. Eu lembro muito bem disso. E eu lembro, cara, porque no começo eu fui um deles, cara, que estranhou muito aquela voz dele, né? Eu era moleque, né, cara? Eu não conseguia entender por que os caras mais velhos gostavam tanto dele. E principalmente de um cara que, na minha cabeça naquela época, parecia que ele estava cantando o tempo todo gripado. Eu demorei muito, cara, para entender que tudo aquilo, cara, fazia parte da história de uma longa tradição de trovadores de folk music que vinha desde muito antes do tempo em que os meus pais não eram nem namorados ainda. E aí o meu preconceito em relação ao Bob Dylan caiu por terra, não com Like a Rolling Stone, que eu só vim conhecer em 1977, se não me falha a memória. Mas eu lembro, cara, que a minha resistência ao Bob Dylan, cara, ela desmoronou quando eu ouvi na rádio, ou nas rádios, né, porque eu tocava todo o tempo, uma faixa desse disco aqui, ó, Desire, que era justamente Hurricane, que é a faixa de abertura desse disco, de 1977. E era uma época que não tinha FM, as emissoras eram em AM, e tocava isso aqui o tempo inteiro, cara. E eu fiquei tão impressionado com essa música que eu fui na loja de discos, né, que ficava ali no meu bairro, que ficava numa papelaria, e eu comprei o Desire juntamente com o disco anterior, que é o Blood on the Tracks, lançado um ano antes. O vendedor, inclusive, ele chegou para mim e falou que ele daria um desconto para mim se eu levasse os dois, né? Aí eu tratei de aproveitar aquela oportunidade que era muito rara de alguém dar um desconto em alguma coisa, e eu voltei para casa e eu coloquei os dois discos para tocar na sequência, sabe? Um depois do outro. O Desire é ótimo, mas o Blood on the Tracks é espetacular. Foi aí que a minha cabeça de roqueiro, né, finalmente entendeu os motivos que levavam os meus amigos mais velhos, cara, a idolatrar o Bob Dylan. Aí a ficha caiu. E eu também já escrevi a respeito desse disco do Bob Dylan lá no meu blog. Dá uma procurada lá que você vai entender direitinho todas as circunstâncias que levaram à criação dessa obra-prima aqui dele. E evidentemente, cara, que aí, como sempre aconteceu na minha vida, toda vez que eu topava com um som que mexesse com a minha alma, né, aí eu fui atrás do restante da discografia do Bob Dylan. Você tá entendendo? Tanto que, inclusive, eu tenho até hoje discos que eu comprei naquela época, em que eu era apenas ainda um adolescente. Como, por exemplo, o Planet Waves, que é um disco também sensacional, tá? Esse aqui, ele tava ainda com a The Band, como banda de apoio. Peguei, o que mais aqui? Aí eu peguei, esse aqui é um dos que eu mais adoro, que é o Infidels, tá? Pra você ter uma ideia, eu gosto tanto desse disco, que eu tenho em vinil, da época, que eu comprei na época, em 83, eu devia ter uns 23, 23 anos, e eu tenho em CD também, pra você ter uma ideia como eu gosto desses dois discos. Então, a partir daí, cara, eu passei a comprar tudo do Bob Dylan. E aí, não só os discos, mas assim, todo o som, todas as canções do Bob Dylan começaram a fazer sentido pra mim. Agora, eu reconheço, cara, que mergulhar na discografia do Bob Dylan não é uma das tarefas mais fáceis, principalmente para quem não pensa a respeito de música. Porque música não é só você ouvir, cara, você precisa pensar nela. E uma das primeiras coisas que você descobre é que o Bob Dylan, ele não é um cantor, ele é um poeta que canta. E eu já falei, sem desafinar, ao contrário de
toda essa papagaiada que todo mundo fala, você entende? Inclusive, essa coisa de você achar que o Bob Dylan é um cara que desafina nos discos, que o Lou Reed desafina nos discos, é um erro primário de quem assim não sabe nada a respeito de música. Bom, enfim, faz sentido na burrice que a gente vive hoje, né? E para você ter uma ideia do quanto a obra do Bob Dylan é absolutamente incrível, o Blood on the Tracks, que é uma obra-prima, para você ter uma ideia, existe também um livro específico só para desvendar os segredos desse trabalho, que foi um disco, eu conto inclusive nesse texto lá no blog, eu vou até colocar o link aqui embaixo para você clicar e ler esses textos lá. Então, para você ter uma ideia, cara, existe um livro específico só para desvendar os segredos desse disco, que chama-se A Simple Twist of Fate, Bob Dylan and the Making of Blood on the Tracks, que é escrito pelo jornalista Andy Gill. O jornalista Andy Gill, não vai confundir com o falecido guitarrista do Gang of Four, que também chamava Andy Gill, tá ok? Então, meu amigo e minha amiga, além de tudo isso que eu falei a respeito do som, cara, você tem que entender que as letras do Bob Dylan têm uma riqueza que escondem, assim, centenas de parábolas, metáforas, que muitas vezes até mesmo os biógrafos mais atentos do Bob Dylan, que são muitos, cara, eles não conseguem explicar isso com 100% de certeza. Então, no fim de tudo isso que eu falei pra você, cara, o que resta é que essa aura contemplativa, vamos dizer assim, quando num meio monocromático, amargo, presente nas letras do Bob Dylan, gera um determinado sentimento. A constatação de que a dor pode se transformar em uma música sublime. Eu espero que com esse vídeo e com essas histórias que eu conto lá no meu blog, que eu vou colocar aqui no link aqui abaixo, eu espero que você entenda, e você que tem um preconceito em relação ao Bob Dylan, que você vença isso, que você mergulhe na obra e na sonoridade do cara. Não se atenha à opinião das outras pessoas que não sabem nada de música, que ficam com esse papo de Bob Dylan desafinado. Esquece isso. Mergulha nesses discos que eu citei pra você, cara, e eu tenho certeza que você vai ter uma surpresa maravilhosa. E vai vencer o preconceito que eu mesmo tive quando eu era moleque. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o vídeo que traz a minha opinião a respeito do Bob Dylan. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, que você sabe muito bem como faz. Não esquece de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui que eu tô usando, ó. Você sabe muito bem quem é, né? Tá legal? Então, um abraço pra você e saúde, cara. Saúde pra você, pra sua família, pros seus amigos. Até a próxima.